Vamos fazer o uso da palavra do Senhor hoje no culto do crescimento, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 7, que diz assim: porém eles também têm errado por causa do vinho, e através da bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado através da bebida forte, eles estão imersos no vinho, eles estão fora do caminho por causa da bebida forte, eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento, porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento? E a quem ele fará compreender a doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. A versão Almeida corrigida vai fazer uma pergunta no final. A quem ele vai ensinar a doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Mas a King James faz uma afirmação, e eu quero usar a afirmação da King James. Tenho certeza absoluta que você falou assim: não faço a menor ideia do que o pastor quer falar aqui através desse texto, mas existe o Espírito Santo para nos orientar aqui. Então coloca a mãozinha sobre o seu coração, porque eu preciso tanto que vocês ouçam essa mensagem aqui hoje. Peça assim: Senhor, me dá sabedoria. Fala e diz: Senhor, me dá sabedoria, ilumina meu entendimento. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Pai, fala conosco aqui hoje. Usa teu fraco vaso para falar com o teu nobre povo. Ilumina nosso entendimento para nós compreendermos a tua palavra, Senhor. O que o Senhor deseja falar conosco, o que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Fala conosco e nós colocaremos em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco aqui. Ajuda a gente, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus, e você diga amém. Então vamos lá. Primeiramente, deixa eu te dar só um pequeno vislumbre para você poder entender melhor o que é o livro de Isaías, certo? Hoje é culto de crescimento, é um caldo mais grosso. O livro de Isaías, os especialistas vão chamar de pequena Bíblia, é um pequeno universo. O livro de Isaías parece que ele vai fazer um espelho do que é a Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 2 testamentos, Isaías é dividido em duas partes distintas. A primeira parte tem 39 capítulos, a segunda parte 27, exatamente como a Bíblia. Os primeiros 39 é paulada, os outros 27 são mensagens de consolo, de esperança. Isaías, isso é só para título de conhecimento, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Uma parte do livro de Isaías vai dizer que é o livro de Proto-Isaías. O que é Proto-Isaías? São os capítulos que verdadeiramente são escritos por Isaías. E tem os capítulos chamados de Deutero-Isaías, que são supostamente escritos de Isaías ou falado por Isaías e transcrito por alguém. Tira o valor do texto de forma alguma, só para você poder entender. Isaías, ele está falando no momento complicado da nação, tanto é que Isaías, ele vai percorrer 3 ou 4, acho que são 4 reis, ok? 4 reis, sendo que um deles, ele vai falar com o rei Ezequias, ele vai acudir Ezequias. Depois de Ezequias, vai ter ali quatro reinos depois, para que vai vir o cativeiro. Então Isaías, ele está fazendo um alerta. Isaías está fazendo um alerta. Quando você lê Isaías, eu sinto Deus aqui, quando você lê Isaías, eu sugiro que você leia, e às vezes você, na hora que você ler, você vai chegar na parte que ele vai falar assim, que ele vai falar contra Edom, que ele vai falar contra a Síria, a Assíria contra a Babilônia, e aí ele vai e ele manda umas palavras complicadas ali, mas no meio da palavra complicada, ele libera uma palavra profética poderosa, que são replicadas no Novo Testamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quando você começa a ler o capítulo 22, a carga do vale da visão, o que te aflige agora, tu que estás inteiramente elevado até os telhados, tu que estás repleta de alvoroços, uma cidade tumultuosa, uma cidade alegre, teus assassinados não são homens assassinados com espada, nem mortos em batalha, todos os seus governantes fugiram juntamente. Olha que palavra difícil.
quando você lê, aí você começa a ler isso, aí Miguel fala assim, eu não vou mais continuar lendo não. Mas se você parar de ler, você vai deixar de ler o versículo 22 do capítulo 22. Coloca na tela, 22. Se você parou no versículo 1 e 2, porque é complicado, você não vai ler o versículo 22. Olha o que está escrito no 22. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá poder de fechar, e o que fechar, ninguém será capaz de abrir. Quem repete essa frase? João, Jesus falando para João, eu tenho a chave de Davi, aquilo ali, ó. Viu? Aí eu fico todo arrepiado, porque numa hora que o profeta está falando, às vezes você fica julgando determinados tipos de coisa que o profeta fala, e você se desliga e despreza o que Deus está falando. Domingo aconteceu uma coisa muito legal no Caramujo, mas muito legal no Caramujo, muito legal. Tem um irmãozinho da antiga no Caramujo, ele tem um bigode, ele já é bem senhor já, e às vezes quando o manto vem sobre a igreja, ele começa a falar língua estranha, e aí ele fala, e o pessoal fica às vezes incomodado com o que ele fala, tipo assim, é como se ele estivesse profetizando, mas está falando em língua estranha, ninguém entende nada, e o pessoal fala assim, troço chato, esse homem fica falando, ainda usa essa expressão, esse homem fica falando isso. Só que domingo, Deus fez um movimento lá no Caramujo. Esse irmão se levantou e começou a falar esse monte de língua estranha enrolada na igreja. Eu garanto a você que a maioria da igreja falou assim, ele já vem de novo falando essas línguas enroladas. Ele veio falando essas línguas enroladas, já é estranho, ainda mais enrolada. Ele veio, chegou e parou na frente de Marcelo. Marcelo veio e falou para mim assim, pastor, porque Marcelo, quando falou pastor, irmão fulano, começou a falar em língua estranha. Eu falei assim, aquele que fala, mas não fala nada. Eu mesmo falei. Ele falou assim, pois é, pastor, porque domingo, pastor, ele estava falando e Deus me deu interpretação, pastor, do que ele falou. Ele começou a falar em língua estranha, pastor, eu comecei a entender tudo o que ele estava falando. Ai, Jesus! Aí, Marcelo foi, entregou para a igreja. Aí, está aqui, ó, pastor Nelson e Fernando aqui, ó, para poder ser testemunha para vocês aqui, ó. As pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, as pessoas começaram a cair. Por quê, irmão? Porque às vezes eu e você, por causa da nossa ignorância, queremos desprezar algo que Deus está falando. Porque não está no meu conhecimento, no meu cabedal ainda. Entendeu? Então a gente precisa entender os mistérios. Então Isaías é um livro de mistérios. Mas os mistérios de Isaías, eles são revelados pelo poder do Espírito Santo. Se você ficar nessa coisa de só ler promessas na Bíblia, você vai perder as coisas profundas de Deus. Então Isaías está falando nesse momento complicado, e aí quando Isaías manda esse texto, isso veio igual uma bomba hoje de manhã. No meu coração. Porque Isaías está fazendo aqui uma crítica a Judá. Ele está fazendo uma crítica a Judá. Antes ele estava falando contra Samaria, agora ele está falando contra Judá, que é aonde está Jerusalém. E aí ele vai começar, e eu vou ler o primeiro versículo, que é o versículo número 7, deixa a sua Bíblia aberta, que ele vai dizer assim, mas também esses erram por causa do vinho, e com a bebida forte se descaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Com quem ele está falando? Ele está falando com a personagem religiosa. Ele está falando com a figura religiosa da nação. Ele está falando contra o sacerdote e o profeta. Faz assim com o seu dedinho assim. Me ajuda, por favor. Assim, e outro faz assim. Ok? Fica assim, as duas setas. Quem é, dentro dos dois, sacerdote e profeta, quem é a seta para cima? É o sacerdote. Quem é a seta para baixo? O profeta, ok? Quem é a seta para cima? E quem é a seta para baixo? Obrigado. Por quê? Porque o sacerdote, ele pega do homem
e leva para Deus. O sacerdote é quem intercede pela nação. Hebreus vai dizer que eles fazem expiação por eles mesmos e pelo povo. O sacerdote é aquele que pegava o sacrifício do povo e apresentava para Deus. Ele é um ente religioso. Ele é a figura que vai ser o ponto de contato entre a igreja e Deus, entre a nação e Deus. Porque o povo não tem como sacrificar, era proibido o povo levantar um altar para fazer um sacrifício. Tinha que ser trazido no templo. Era o sacerdote que analisava a oferta. Se ele não gostasse da oferta, a oferta não era oferecida. Quem é o profeta? O profeta é o contrário. O profeta vai no céu, vê as coisas do céu, ouve a voz de Deus e fala com o povo. O profeta é a figura que repreende rei, que repreende sacerdote, que repreende povo, que repreende a nação. Mas Isaías está dizendo que eles estão errados. O sistema religioso está errado. Quem deveria ser a voz de Deus e o representante do povo diante de Deus está errado. E aí o que diz a palavra? Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as tuas trevas? Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ok? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí ele fala assim, mas se a luz que em ti há, ou seja, se teus olhos, que deveriam ser lâmpada, eles estão em trevas, quão grande as trevas que você está. Por quê? O que o texto quer me falar? Que não já é um problema o mundo andar em pecado. Mas muito mais problemático é o povo que deveria ser limpo está sujo. Por quê? O que diz Apocalipse? Quem está sujo vai se sujar, velho. Mas quem é santo? Santifique-se ainda. E guarde uma coisa que eu vou dizer para você. Não brinque com Deus. Não dê uma bala para Deus ou uma mariola para o diabo. Não venha para a igreja cultuar a Deus e vá para casa para fazer coisa errada. Se quer fazer coisa errada, vai para fora e vai fazer coisa errada. Mas se quer se consertar, o melhor lugar que existe é esse lugar aqui. Então Isaías está fazendo uma crítica pesada para esses dois camaradas, para essas duas linhas, as duas correntes religiosas. E o que ele quer falar com relação a isso? Por que essa gente está corrompida? Porque o sistema está corrompido por duas coisas que o texto vai falar. O texto vai falar aqui, bebida forte e vinho. O que ele vai falar? Bebida forte e vinho. Ele está dizendo, eles estão corrompidos porque eles se entregaram à bebida forte e ao vinho. O que é bebida forte? Não é vinho. Bebida forte é algum produto mais alcoólico do que o vinho. O que faz o álcool no organismo do indivíduo? O álcool vai causar a embriaguez. E álcool na Bíblia é tipo de uma ação de espírito de engano. Aqui ele está dizendo a literalidade que eles estavam bebendo de verdade. O que eu quero aplicar para vocês é uma ação de espírito de engano na vida de indivíduos. Porque o que o espírito de engano faz na vida do indivíduo? Ele traz entorpecimento de sentido. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios. A primeira parte é apertada mesmo, a segunda fica melhor. Olha o que é Provérbios capítulo 23, de 31 a 35. Acharam? Amém. Provérbios 23, de 31 a 35. Olha o que ele vai dizer aí. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti.
quando virei a despertar, o que isso aqui está mostrando? O que o espírito de engano faz com a pessoa? Ela sente adormecimento. Ela fica dormente. É o que o cara disse, ele apanhou e não doeu. Porque a pior coisa que pode haver na vida do indivíduo é quando ele começa a praticar o erro e aquilo já não o incomoda mais. Quer dizer para você que a melhor coisa que você pode falar assim, cara, Deus está comigo, é se você tem feito alguma coisa e você sente na hora um incômodo profundo no seu coração porque você fez aquilo. O que é isso? É o Espírito Santo gritando dentro de você, dizendo, você está fora do caminho. O Espírito Santo é a bússola. O que o espírito de engano faz? É igual ao álcool. O camarada toma, fica valente, abre a boca, começa a falar demais, começa a olhar para onde não deve, e o que vai fazer? E isso traz esse adormecimento, porque algo que é natural numa vida cristã saudável, sede de Deus, fome de Deus, sede e fome de Deus, quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. O que o espírito de engano faz? Ele começa a entrar numa dose que não é gigantesca. Todo desvio nunca se dá inteiramente num momento só. Toda pessoa que se desvia, ela começa se desviando paulatinamente. Paulatinamente. O diabo começa a te dar pequenas doses. Pequenas doses. Pequenas doses. É uma coisa que você viu, que você não costuma ver. Você viu a primeira vez, e você fez assim. Você está acostumado a desviar o rosto. Mas daqui a pouco você vê no canto do olho. Isso já foi suficiente para começar o processo. Por isso que existem determinadas coisas que acontecem na sua vida que não devem ser iniciadas. Guarde o que eu vou dizer para vocês. Existem coisas que você precisa ser radical. Guardem o que eu vou falar para vocês aqui. Não trabalhem no campo da emoção. Não trabalhem no campo do sentimento. Em relação a pecado e vida cristã de santidade, não existe sentimentalismo. Porque eu estou ficando, uma menina, ela olha para outra menina, ela fala assim, eu estou começando a sentir alguma coisa por ela. Eu estou sentindo, meu irmão, não importa o que você sente. O que importa é o que a palavra fala. Se a palavra falou, não é certo, fala, Senhor, mata isso aqui. Mata isso aqui. Mata isso aqui. Eu estou passando um aperto desgraçado. Um aperto desgraçado. Você trabalha na contabilidade da empresa e começou a surgir a possibilidade de você, meu irmão, nesse aperto desgraçado, surgiu 200 mil lá que você pode tirar e que o cara não vai dar falta no caixa. Eu vou dizer para tu, se você não consegue lidar com isso, creia em Deus, saia do trabalho, porque o Senhor vai te abrir uma outra porta. Entenda uma coisa, contra o diabo você resiste. Contra o pecado você foge. Contra o pecado você foge. O que José fez com relação à mulher de Potifar? Ele fugiu, porque senão ele cairia com ela. Então o que acontece? O que esse espírito faz? Ele tem que adormecer você. Ele tem que adormecer. Ou seja, é o cara ficar sem vergonha. Escute uma coisa. Não confunda a operação de Deus com a aprovação. Entenda, princípios de Deus te preparam para essa vida.
A salvação de Deus te prepara para a vida futura. Os princípios é para aqui, ó. O que o homem plantar, isso vai colher. Irmãos, independente se é crente, se é macumbeiro, se é espírita, se é kardecista, se é budista, se ele plantar laranja, ele colhe laranja. Isso é lei imutável. Então tem gente que fala, eu plantei laranja, eu colhi laranja, Deus está comigo. Eu plantei uma laranja, um pé de laranja tem 40, 50 laranjas no pé, Deus está comigo. Não, senhor. Isso é um princípio imutável, que ele diz assim, vai acontecer. Tem muitas pessoas que acham, pelo fato das coisas estarem dando certo, que Deus está provando. Leia Números capítulo 22, 23, 24 e 25, a história de Balaão, que você vai ver. Balaão falou até a respeito do Messias, e Deus mandou um anjo para matar ele. Então, na verdade, o que esse espírito faz? Ele começa a dizer o seguinte, bem, cara, você prega, o fogo cai. Você está todo errado, mas você está fazendo uma coisa na igreja, a coisa está funcionando. Você é um cara rebelde, mas a igreja está crescendo, Deus está com você. Você está todo ferrado, ora para batizar com o Espírito Santo. Eu conheci um cara, pensa num cara ousado, velho. Mas pensa num cara ousado. O pastor André conheceu ele. O cara era um monstro para citar a Bíblia. Pensa um cara, irmão, quando ele estava num lugar, eu me sentia, como é que a gente fala? Constrangido para pregar diante do cara, porque o cara era um gigante. Na visão, na revelação, ele era um monstro. Meu irmão, apareceu uma irmã no trabalho de oração, meu irmão. Esse cara se enrabichou para o lado dessa mulher e vazou para o lado dela. E aí um abismo chama outro abismo. Esse cara voltou para o mundo das drogas, voltou para a bebedeira, ele botou o fígado pela boca. Ele virou isso aqui, irmão, ele ficou com menos de 50 quilos, o cara da minha altura, com menos de 50 quilos. Ele chegou num culto da irmã Rosa com a vida toda arrebentada, maluco. O cara entregava cada visão, meu irmão, que você falava assim, meu Deus. E você com a vida toda certa, eu não vejo uma mosca voando. Ninguém nunca pensou isso, não é? Eu não vejo nenhuma mosca voando. Porque dons e dádivas são sem arrependimento, velho. Quer dizer muita coisa não, meu irmão. O que manda são os frutos do Espírito que essa pessoa demonstra. Deu para entender quem está comigo aqui? Esse Espírito, ele adormece. Quando ele adormece, você vai ver que ele vai falar duas coisas. A bebida forte e o vinho. Quando ele adormece, ele entorpece, o Espírito engano entorpece, ele entorpece para entrar o vinho, porque o vinho é símbolo de alegria. O vinho aqui fala de hedonismo, uma vida dissoluta para viver para o prazer absoluto. É o que a nossa sociedade hoje busca a todo momento. O prazer sem medida, a geração dopamina, eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz, e não importa o que eu faça, desde que eu seja feliz. Está aqui, detalhe, quem está fazendo isso? O sacerdote e o profeta. Porque tem muita gente, fala aqui Jesus, que já apanhou tanto dentro do sistema religioso, que ele fala assim, hoje eu não vou sofrer mais. Hoje, farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje, eu não mais quero saber disso não. Eu quero dizer para você, vida cristã ainda é vida sacrificial. Vou repetir para você, vida cristã ainda é sacrificial. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Siga-me. E o que acontece quando esses indivíduos, eles estão sobre a ação desses elementos? Aí o verso 28 vai dizer,
pela embriaguez, o profeta, olha o que ele vai falar aqui no final, eles erram na visão, porque esse profeta não está tendo visão de Deus, esse profeta está tendo alucinação pela bebida. Não é visão, escute, visão do céu, ela sempre vai priorizar o reino. A alucinação humana vai querer um engrandecimento da denominação e do indivíduo. O que é o profeta embriagado? O profeta embriagado, a linha, o fio de contato do céu foi cortado. E meu irmão, a pior coisa que existe é quando Deus deixa de falar com o povo. Eu quero dizer para vocês que hoje, aqui em nome de Jesus, eu e você precisamos levantar as mãos para os céus e pedir: Senhor, fala comigo, volta a falar comigo. Abra sua boca e declara: Senhor, volta a falar comigo, volta a falar no sonho, volta a falar na revelação, volta a falar na palavra, volta a falar comigo. Escute, canto prefessar o que narratou. Entenda uma coisa, vocês precisam compreender, Deus não funciona, Deus não é seu garoto de recado. Deus não vai se manifestar para você a hora que você quer. Não funciona assim, gente. Gente, se você está querendo alguma coisa a mais com Deus, você precisa saber o time de Deus. Quando você quer alguma coisa no mundo do Espírito, você vai orar aquilo até que aquilo se materialize e aconteça. Você vai orar uma vez e não vai acontecer, 2 vezes não vai acontecer, 3 vezes não vai acontecer, vai orar uma semana, nada, você não vai sentir arrepio, você não vai sentir nada, eu quero sentir, 1 mês não vai acontecer nada, aí eu parei, não, você vai orar 2 meses, você vai orar 3 meses, você vai orar 4 meses, daqui a pouco aquilo vai passar, aquilo não é toda hora, gente, toda hora, esse negócio de que toda hora tem visão, toda hora tem manto, toda hora tem arrepio, vai chegar uma hora que você vai começar a confundir tua psique com coisa de Deus. Todo dia que eu vou dormir, quantas vezes que eu falei? Todo dia que eu vou dormir eu falo para Deus, se o Senhor quiser, fala comigo no sonho, porque se Ele precisar de sono, para Ele falar, eu sou a pessoa certa. E aí, eu falo: Senhor, fala comigo no meu sonho. Eu falo: Senhor, meus sonhos são teus. A única coisa que eu não aceito pesadelo. Ei, bota só um bocadinho que eu estou ficando rouco. Estou ficando rouco aqui, Vaguinho. Eu não aceito pesadelo. Esse negócio de sonhar com cobra, com cachorro, com dente, com água, com terremoto, com maremoto, meu irmão, não me conta essas coisas. Fica para você, ora. Eu vou dizer assim, você orou ainda, é da tua cabeça e o pior é que você me botou no seu sonho. Não. Esse negócio de orar, eu orei um cachorro, eu tive um sonho com um cachorro, estava também, eu quero saber lá que eu quero, sonho que eu ganhei um dinheiro, que eu fui para o cruzeiro, ou alguma coisa do tipo. Mas essa madrugada eu tive um sonho. Eu não tenho sonhado nada, gente. Eu tenho dormido tanto que eu não tenho sonhado nada. E olha que eu tenho dormido com a barriga cheia. Mas essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu sonhei que eu estava num campo verde. E eu era um criador de gado. Mas eu não vi o gado, eu sabia que eu tinha um gado. Agora olha isso. E tinha um cara no sonho. Um camarada, de branco, de cabelo preto. E eu estava com esse cara, daqui a pouco, o sonho rodou, e eu voltei para esse cara, de novo, e tinha ele e outro cara. Quando eu olhei para ele, eu falei assim: rapaz, um ciclo se fechou, e eu voltei de novo ao ciclo. Eu tinha voltado ao passado, eu falei para ele assim: eu sei o que vai acontecer, porque eu já estive nesse lugar, e eu posso dizer para você, vai acontecer isso, e agora eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor,
porque isso voltou de novo para mim. E eu entrei dentro de uma Kombi, e quando eu olhava a Kombi, não tinha aquelas colunas, porque aquelas colunas tinham sido arrancadas, e aí, aquela lateral de vez ter um monte de janelinha, tinha um para-brisa gigantesco. E no sonho uma voz dizia: o que você viveu te preparou para esse tempo que você está pronto para viver. A visão está sendo aumentada. Você quer ouvi-lo? Você precisa gastar tempo com ele. Esses homens estão embriagados. Cortou. Aí o profeta não vê mais nada. O profeta não enxerga nada. A Bíblia perdeu a cor. O camarada fica. Cuidado, Vaz. Quando você fica desesperado atrás de mensagem. Desesperado atrás de mensagem. Eu convido vocês. Visite seu bloco de notas. Por que seu bloco de notas? Porque aonde você anota o que Deus tem falado com você. O pessoal de louvor. Eu estava lendo Apocalipse e eu falei: Senhor, eu vou ler Apocalipse de novo, esse negócio de besta, de dragão, e desse negócio todo de novo, Senhor. Eu quero saber negócio de besta, que vai subir da onde, que vem da onde, eu não vou estar aqui mesmo. Ai daquele que estiver aqui, mas eu já vou estar na glória. E eu li o texto de novo. E eu falei: Senhor, como é que eu não vi isso? E eu já li esse negócio 300 vezes, a Bíblia toda. E aqui o pessoal do louvor, uma coisa que eu estava vendo, que ela se repete no livro de Apocalipse, que quando os 4 seres, os querubins que têm os 4 rostos e as asas, eles começam a cantar a canção do Cordeiro, automaticamente, quando eles cantam a canção, os 24 anciãos se prostram e jogam as coroas. Os anciãos não estavam fazendo nada, mas quando eles ouviram um outro adorador se manifestando, ele começou a reagir. Porque quando tem um adorador verdadeiro, se tiver outro no ambiente, ele reage, porque ele sente. Pode ler Apocalipse. Toda vez que os quatro seres viventes cantam as canções do Cordeiro, que são 2, os 24 anciões, eles se prostram. E eu falei assim: quem, e aí Deus falando comigo, quem dentro da igreja, na hora que o adorador está adorando, ele cala a boca, é porque ele já saiu da condição de adorador, ou ele está desligado daquele para o qual ele vai adorar. Porque quando você está num ambiente, glória, quando você está no ambiente, aquele que está adorando, se tem outro adorador, ele percebe. Tem adoradores hoje aqui, irmão? Tem alguém que quer alguma coisa mais de meus? Pelo amor de Deus, levanta a mão, irmão. Não aplauda não, mas dá glória. Abra sua boca e diga glória para Deus. Bendiga o nome do Senhor. Exalte o nome de Jesus. O profeta deixa de ter visão. O sacerdote começa, o que ele vai falar aqui, tropeçam no julgamento. Sabe o que é? Começa a gaguejar. Porque quando você perde a visão, você tem dificuldade de pronunciar. A boca pesa. A boca pesa. Não consegue falar do amor de Deus para ninguém. Por quê? Está embriagado. Pelo prazer, pelo excesso de prazer e pelo espírito de engano. Agora olha o que acontece no versículo número 8. Porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície. Tanto que não há mais nenhum lugar limpo. Por que você acha que a mesa está com vômito? Eles beberam tanto, que suas entranhas começaram a vir, suas imundícies vieram para fora. O que acontece? Quem está entorpecido, começa a abrir a boca para que a sujeira venha e suje a mesa. E aonde a mesa está suja, Deus não coloca pão novo. Por isso falta o pão, porque a mesa sujou. E entenda uma coisa: qual é o lugar, o último lugar a ser sujo na sua casa? É a mesa. O chão está sujo, o banheiro está sujo, o quarto está sujo, mas a mesa está limpa.
Se a mesa está limpa, se a mesa está suja, era porque todas as dependências estavam contaminadas. Deus está dizendo, chegou no ápice. Entenda uma coisa, aonde há pão novo, pode ver que aquela mesa, ela está limpa. Oh glória, aleluia, oh glória. Por isso ele te chama, aleluia. Vinde, sente à mesa e vamos comer, vamos celebrar uma ceia. Por isso que eu e você precisamos participar da mesa do Senhor, porque na mesa do Senhor é o lugar da pureza. Não suje o lugar onde você coma, não suje o lugar onde você come. Não amaldiçoe, não abra a tua boca para amaldiçoar dentro da sua casa, porque quando você vomita suas mágoas, mazelas, você suja a mesa da sua casa. Quando você suja a mesa da sua casa, Deus não pode descer o pão novo lá. Ele está cobrando eles, Deus está dizendo para eles, eu estou contra vocês porque tem coisa errada. Se tem coisa errada, eu não vou operar. E aí, é onde, os jovens que estão aqui, líderes de jovens estão aqui, estão perguntando assim, por que o pastor chamou a gente aqui hoje? Porque se eu parar a pregação agora, vocês iam tudo triste para casa. Olha a carinha de vocês. Meu Deus, espindigando, gente bêbado, dormente, vômito, imundície. Vamos para o versículo 9. A quem ele ensinará conhecimento? A quem ele fará compreender a doutrina? Aqui eu sei que é os sacerdotes que estão zombando de Isaías, mas aqui, vamos ver isso aqui como um clamor de Deus. A quem ele vai ensinar a doutrina? Deus ainda quer ensinar doutrina. Deus ainda quer compartilhar conhecimento. Deus ainda deseja falar com alguém. Deus tem segredos que querem ser revelados. Oh glória, qual é o prazer de ter segredo, irmão? É você poder contar para alguém. Um segredo que você não pode contar para ninguém. Deus quer contar os seus segredos. Ele está falando assim, mas para quem que ele vai contar segredos? Para quem que ele vai contar se ele precisa conversar com o sacerdote? Ele deveria conversar com o sacerdote, ele deveria conversar com o profeta, mas eles estão sujos. Eles estão sujos de vômito, eles estão tão bêbados que estão vomitando. Quem é isso aqui? De quem ele está falando aqui? Qual é o símbolo disso aqui? Os filhos de Eli. Ofni e Finéias. Por quê? Porque eles andavam errado e não tinha o pai para corrigir. Ai daquele que anda errado e não tem alguém para corrigi-lo. E ai daquele que tem os filhos errados e não os corrigem, os filhos espirituais. E aí diz o texto, o que eles faziam? Eles faziam o seguinte, eles roubavam das coisas sagradas. E aí, olha que coisa linda. Deus queria falar. Mas como é que Deus ia falar com o sacerdote doente? Como é que Deus ia falar com o sacerdote que não pode mais ouvir, que está com os filhos desviados e ele não repreende os seus filhos e não conserta a sua casa? Com quem ele vai conversar? Com quem ele vai conversar? Com quem que ele vai conversar? Com quem ele vai conversar? Com quem ele vai conversar? E ele vai responder. Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. As crianças novas. Os retirados de seio. Os que estão começando a crescer. Aos que estão puros. Ele disse, eu vou deixar de falar com o sacerdote. Eu vou deixar de falar com o profeta. E vou começar a passear no meio do povo. Eu vou começar a passear no meio do povo e vou procurar criança. Eu vou procurar adolescentes. A 3 estão me entendendo. Eu vou começar a procurar jovens. Eu vou começar a procurar gente de coração puro para poder conversar doutrina,
para começar a revelar segredos, aleluia. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o fluxo divino não será impedido. Deus encontrará suas crianças, Deus encontrará aqueles de coração puro, que o desejam. Oh, não! Alguém com o teclado comigo, não se espante se o velho fica quieto na hora do culto. Um se incomodar porque alguém fica gritando, vamos! Yeah! Que bobeira. Não é bobeira não. É porque talvez aquele que fica falando de bobeira já não ouve, já não vibra há muito tempo. E quem não vibra mais se incomoda quando vê alguém vibrando. Alguém que saiu da frequência se incomoda quando vê alguém na frequência. Porque quem está na frequência, vaso, quem está cheio do gozo do Espírito Santo, não está nem aí para profeta errado, para sacerdote cego. Ele diz, eu quero é Deus. Ele diz, e fala comigo, enche a minha vida, Senhor, usa a minha vida, revela-te a mim, eu quero. Alguém hoje quer isso que o pastor está dizendo? Deus, volta a falar comigo, revela teus segredos, manifesta a mim. A coisa triste, irmão, que eu vejo em Eli, irmão, isso me rasga o coração, isso rasga o meu coração quando eu leio esse texto. Samuel era uma criança, irmão. Quando fala-se criança, coloca-se adolescente. Apesar que quando, dentro eu mandei para o pessoal aqui do grupo de pastores, quando se fala criança, os gregos traçavam, a vida era ciclos de 7 anos. Então quando você falava criança, você botava aí, chegava até lá os seus 1, 7, 14, 21, até os seus 20 anos. Então ele era uma criança. E ele começou a ouvir, Samuel, 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 Samuel. Mas o garoto não sabe discernir. Então a figura que ele tem, qual é a figura que ele tem? É o homem de Deus que está me chamando. O Senhor está me chamando? Ele falou assim, não, meu filho, volta a dormir. E ele deita e a voz vai dizer, Samuel, Samuel. E ele levanta a segunda vez, o Senhor está me chamando. Terceira vez, Samuel, Samuel. Quando bate a terceira vez, isso que é triste, é Elias abrir a boca para dizer assim, eu sei. Ele não diz isso, mas você se subentende. Eu sei o que é isso, meu filho. Não sou eu que estou te chamando. O Senhor quer falar com você. Eu sei que é Ele. Por que eu sei que é Ele? Porque isso já aconteceu comigo. Não acontece mais. Mas quando acontecia era desse jeito. Ele está te chamando. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Ah, irmão. Eu não quero ser esse tipo de crente envelhecido que conta a história que lá antigamente Deus falou comigo. Não, eu quero ser esse tipo de crente. Se tiver alguém mais comigo vai se manifestar. Eu quero ser esse crente, aleluia, que ainda pode dizer, fala que teu servo ouve, fala que teu servo ouve, fala que teu servo ouve, fala que teu servo ouve. Bendito é o nome de Jesus. E aquela coisa aí que eu digo para vocês, Deus falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e era uma criança. E enquanto ele não falou a senha, Deus não deu continuidade. Mas quando ele falou a senha, Deus começou a falar do futuro da nação. Deus falou da mudança da linha sacerdotal. A linha sacerdotal dos filhos de Arão, Eleazar, estava sendo declarada que terminaria. Samuel está dizendo, vai haver uma troca. Vai haver uma troca. Essa troca ocorreu lá com Urias, quando morre na arca. Porque ele era da linha de Eleazar. E no tempo de Davi, Deus vai levantar a casa de Zadok.
porque Zadok se santificou. A linha, a família, o tronco é Arão, entendeu? O tronco é de Arão, a tribo de Levi, a família de Arão. De Arão ele tinha 4 filhos. Um desses filhos era a linha dos sumos sacerdotes, era dessa linha de Eleazar. Quando chegou, Deus foi puxando. Quando Eli erra, aquilo se quebra. Deus falou assim: parte hoje, eu vou mudar isso, eu vou mudar, eu vou transicionar. Deus está conversando com um garoto, falou assim: eu vou mudar a linha espiritual de uma nação. Deus está conversando com quem? Com um garoto. Ai, irmão, gente, vocês escutam o que eu estou falando para vocês, o que eu estou profetizando de olho aberto para vocês. Uma nova oportunidade vai chegar para alguns de vocês aqui. Um vento fresco do Espírito, irmão. Gente, essa é uma boa palavra. Um vento fresco do Espírito vai soprar diante de você novamente. Deus vai voltar a falar com você de uma forma especial, como você já ouviu. Eu quero orar, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Eu quero orar hoje por alguém. Eu quero orar hoje por alguém que pode dizer para Deus: se tu tem alguma coisa para conversar, se tu tem alguma coisa para conversar, se tu tem alguma coisa para conversar, vou repetir: se tu tens alguma coisa para conversar, Senhor, se tu tem alguma coisa para conversar, Jesus, aleluia, o desmamado, a criança do peito, aleluia, aquele que está tomando leite racional, eu que estou andando numa vida, procurando viver uma vida correta, eu que estou abdicando do hedonismo, eu que estou abdicando do prazer fora da hora, a minha recompensa será a tua voz. Glória, a minha recompensa será a tua voz, a minha recompensa será a tua voz, a minha recompensa será a tua voz. Eu troco o prazer momentâneo pela tua voz. Quem está comigo aqui, irmão? Eu troco o prazer momentâneo pela tua voz, eu troco o prazer momentâneo por ouvir o teu segredo. Aramakandoroba shui andara mandarácia. Era macandaraia sui ora mandaracandore mandarácia. Era laia cantoroba darasaraba cancore mandarácia. E pataracote falaio sendarabácia. Ele me cantora bacaia se. A senhora mandara coach e bless. Ele me andará braço. Ela mandará coach fala sempre. Não interta o povo. Não procure entretenimento para a igreja. Leve as pessoas a amarem, leve as pessoas a buscarem. Só para cinza, só para cinza. Nós não somos criadores de fogo. Nós não somos criadores de fogo, irmão. Eu não sou criador de fogo. Eu não sou animador de plateia. Tem muito pregador que ele quer gerar o fogo. Ele quer gerar o fogo, ele quer gerar o fogo com técnica. Vamos, irmão, vamos, e vamos. E aí agora, Nós não manipulamos fogo.
Nós não criamos fogo, nós surfamos a onda. Qual é a tua onda hoje aqui? O que tu queres? É aquilo que eu falei com você. Seja sensível, ele vai passar, vaso. Gente, Deus se manifesta aonde há um povo que espera, há um povo que é sedento. Quando você tenta, fala aqui Jeová, quando você tenta de todas as maneiras, tentar segurar adolescente em igreja, segurar jovem em igreja, e você tenta ser um povo, porque você quer de todas as maneiras, trazer fulano e segurar aqui, segurar ali, você vai se decepcionar e você não vai conseguir. Peça para Deus incendiar um. Peça para Deus incendiar um. Incendeie você. Perguntaram para John Wesley: qual é o segredo das multidões irem te ouvir? Ele falou assim: eu deixo o Senhor me queimar, e as multidões vêm me ver pegar fogo. Porque falar ele quer, ele só precisa achar. Ele só precisa achar. Ele só precisa achar. Ele só precisa achar. Aleluia. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Flua no Espírito, vaso. Flua no Espírito, vaso. Flua no Espírito. Maria escolheu a melhor parte. Flua no Espírito, vaso. Flua no Espírito. Abandone prazer. Abandone prazer. Essa palavra hoje, gente, que esse pessoal fala, ela é do inferno. Eu mereço ser feliz. E não importa se eu vou destruir meu casamento, se minhas filhas vão crescer sem pai, sem mãe, num lar separado, desde que eu seja feliz. Não importa, o que importa é eu poder comprar um tênis novo. Se eu vou roubar a Deus no dízimo, não tem problema. Se o seu prazer, irmão, for Deus, você pode ter certeza do que eu estou falando. Ele vai ter prazer de sentar. Ele terá prazer de sentar. Hoje eu levei a pastora para fazer a revisão e ela está 0 bala, irmão. A mulher biônica da igreja. Minha mulher agora tem até nota fiscal. E a gente tinha um horário de estar lá embaixo. E aí eu chego aqui 6. E aí eu sento aqui com a minha Bíblia, o meu lapisinho de cor, meu apontador e um copo d'água e o celular no aplicativo da Bíblia. E eu abri Isaías. E quando eu olhei, eu falei assim: Jesus, é 7 horas da manhã, eu tenho que ir embora. Eu falei assim: meu Deus, 1 hora se passou. Mas irmãos, todo dia eu faço uma coisa nessa igreja. Todo santo dia que eu abro aquela porta ali. Quando eu abro aquela porta, eu chego aqui dentro e falo assim: bom dia, Senhor. Teu servo veio de novo estar contigo. E levanta a cabeça. Aí eu falo para ele: vai ter um dia que o Senhor vai me responder. Vai ter um dia, irmão, que eu vou dizer assim: bom dia. Um vento vai soprar aqui dentro, um anjo vai aparecer, ou ele vai falar assim: bom dia, Val. Vai ter um dia. Enquanto ele não me dá o bom dia, todo dia eu vou dizer para ele: bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, eu estou aqui de volta. Bom dia. Os cabelos vão estar brancos e eu vou estar dizendo para ele assim:
Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Porque, irmão, ele pode passar a vida toda dele sem abrir a boca para falar nada, mas só o fato de Deus saber que ele está. Eu vim orar por você nessa noite, irmão. Por isso que eu convidei os líderes de jovens aqui hoje. Não vou pedir para ninguém vir ao altar, que eu quero orar para a igreja inteira, porque todos nós precisamos. Se eu pedir aqui, quem hoje quer isso aqui do que eu estou pregando? Levanta a mão aí. Quem quer? Todo mundo tinha que vir ao altar. Entendeu? Mas não é simplesmente a oração do pastor Valber. Deus quer ouvir a tua. Ele quer ouvir a tua voz. Eu fui pregar no Advec dia 21 de dezembro, lá dentro da Biboca, Bento alguma coisa, lá dentro de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias, perto de Gramacho. Caiu um dilúvio na igreja. O dirigente da igreja, o irmão do pastor Dilton, quando ele falava, se eu fechasse o olho, a voz não era igual, mas tinha alguma coisa dentro da voz dele, da tonalidade da voz dele, que parecia que eu ouvia o Dilton. Sabe por quê? Eles são irmãos. A voz tem as suas diferenças, mas tem alguma coisa de similaridade. Pegou o manto? Se nós somos irmãos, nós temos vozes diferentes, mas alguma coisa nos assemelha. Alguma coisa nos assemelha, que alguém ouve e fala assim: opa, eu sei de quem fala aquilo ali. Fica de pé. Oh glória, oh glória. Levante a sua mão, abra seus braços. Aleluia. Não espere agora alguma coisa que o pastor faça por você. Deus quer ouvir a sua voz. Tem algo de similaridade da sua voz com a minha voz diante dele. Então abra sua boca e fala para Deus: Deus, eu quero estar, Senhor Deus, debaixo dessas águas. Eu quero que essa chuva, aleluia. Mariane, vem aqui, me ajuda, por favor. Aleluia. Abra sua boca e comece a orar, igreja. Abra sua boca e comece a orar. Senhor, nessa noite eu quero orar pelo teu povo, eu quero orar pelos teus servos. Quero orar, Senhor Deus maravilhoso, porque esse é o ano. Esse é um ano de coisas novas. Esse é um ano de oportunidades. Esse é um ano de se achegar à tua presença. E não é uma coisa impossível. Não. Senhor, e eu quero pedir a ti agora, dê a senha. Sonda o coração hoje aqui dos teus filhos neste lugar. Sonda o coração deles aqui hoje nesse lugar. Sonda o coração aqui hoje. Sonda o coração de quem deseja. Recante o flema daracou derebantu se anderebanarás. Sinta como resposta. Sinta. Iribiacendarabás. Toca vaso. Se liga aí. Sinta. Sinta, dá lugar. Dá lugar. Dá lugar, pastor. Dá lugar, dá vazão. Eu vou te buscar. Dá vazão. Só música. Dá vazão. Iribiandarabaraçu, yandarabandaracanto, romandarás, ederebás. Iribicantorobaci, andarabaraias.
louvando e dando glória, irmãos. Tem esse lance não, mano, de categoria de crente especial não, irmão. Todo mundo é filho, irmão. Só que tem filho e filho, vaso. Tem filho que conhece o coração do pai, conhece o caminho do coração do pai. Tem filho, meu irmão, que se enrosca na sua perna. Vai fazer o quê? Não é que Deus ama mais um do que o outro, não. Deus vai corresponder à sua fome, vaso. Deus vai corresponder à sua fome. Amém? Aleluia. Eu mandei um vídeo para alguns pastores do Kennedy Reagan, e ele fala nesse vídeo que ele teve um propósito de orar ao Senhor. Ele queria uma resposta de Deus, e a casa pastoral da igreja onde ele dirigia, ela ficava a 1 metro de distância da igreja. E aí ele orava 3 vezes por dia, e tinha dia que ele orava 5 vezes por dia. Ele fazia uma coisa em casa e corria e orava, e fazia em casa, fazia uma coisa e orava. E ele orou, ele disse que Deus não respondeu em 1 semana, nem 2 semanas, nem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí teve um dia que ele estava num culto, que ele estava pregando assim, e quando ele, com o olho aberto assim, ele não conseguiu mais enxergar ninguém, ele não via mais ninguém, não escutava mais ninguém. E quando ele olhou para o lado, Jesus estava do lado dele e falou assim: agora sobe, que eu preciso conversar com você. E falou para ele: hoje você está indo para um outro estágio na sua vida ministerial. Ele falou assim: mas eu prego há 15 anos, e agora que eu vou para o primeiro estágio? E Jesus falou assim: você está assustado com isso? Tem crentes que passam a vida em toda sem sair do primeiro estágio. Eu não estou para ir, não. Vamos passar para o outro estágio, vamos, irmão? Amém? Lava nossas vestes hoje, Espírito. Oh Deus, seja assim, pelo poder do nome de Jesus. E você aplauda o Senhor na proporção na qual você recebe a palavra. À medida que você recebe a palavra, à medida que você recebe a palavra, à medida que você recebe a palavra,